Lula declarou hoje que irá revogar a reforma trabalhista e criar uma nova legislação se for eleito presidente em outubro. Em encontro com as maiores centrais sindicais do país, ele falou também em fazer uma reforma tributária. O evento, realizado em auditório no centro de São Paulo, teve vários lugares vazios e é o primeiro encontro de Lula, pré-candidato ao Planalto, com diversas lideranças dos sindicatos. O assunto da reforma trabalhista foi debatido na reunião do Diretório Nacional do PT ontem, que aprovou a coligação com o PSB, e a revogação foi incluída na proposta de programa de governo que o partido deverá apresentar aos colegas de federação, PCdoB e PV. Após dizer que o MTST terá amplo espaço em seu governo, em discurso hoje o petista também falou sobre a atuação dos sindicatos em sua eventual gestão. O que é que nós queremos fazer com vocês? Nós queremos construir com o movimento sindical uma parceria para a gente reconstruir esse país. Indicado a vice da chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin também estava presente e elogiou agora companheiro Lula. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! E assim a gente abre, então, a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. A gente vai a Brasília falar com José Maria Trindade. Chama atenção essa cena, né, Zé? Parece outra pessoa, não aquele governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A coisa mudou bastante, vai ser assim daqui para frente, Zé? Boa noite. As carpideiras, né, que eram mulheres pagas para chorar em funerais, era uma profissão que já está extinta e agora estou vendo de novo. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is e um grande abraço para o nosso compadre Augusto Nunes. Olha, Vitor, a fala é tão inverossímil que ele engasgou, tossiu e quase não saía da garganta dele porque não estava no pensamento. É claro que nem Geraldo Alckmin acredita nesta fala que ele berrou aí aos sindicatos. Nós estamos vendo aí também um sindicalismo de momento, um sindicalismo que está em decadência, porque era grudado ali no bolso do trabalhador e era um pagamento obrigatório que o Lula quer voltar. O nome desta contra-reforma trabalhista defendida por Lula é exatamente a volta do imposto sindical. Nós todos, trabalhadores, éramos obrigados a doar, obrigatoriamente, doar, conforme uma lei, né, um dia de trabalho por ano a um sindicato que, na maioria das vezes, você nem sabia nem onde estava esse sindicato e nem que sindicato era este. A reforma trabalhista acabou com essa sangria do bolso do trabalhador para sindicatos fantasmas. Eu defendo os sindicatos. Eu acho que o sindicato é necessário, eu diria até essencial, em toda a economia livre. Em todo o mercado livre tem que ter representações sindicais, sim. Nós temos aqui em Brasília representações sindicais importantes, a Confederação Nacional da Indústria, a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que são os sindicatos patronais, que recebem dinheiro público, sim, né? E que isso deve mudar também, já que acabou o dinheiro do Sindicato dos Trabalhadores, e esses sindicatos que ainda não se justificaram, que são os sindicatos da parte trabalhadora. Esses sindicatos representam ou deveriam representar o trabalhador. E como devem funcionar os sindicatos, como toda economia robusta tem os seus sindicatos, através da livre expressão do trabalhador, de se sindicalizar, pagar por mês aquela representação ou não. Isso é que é o verdadeiro sindicalismo que deve existir e lideranças que aparecem deste sindicato, onde há a possibilidade de se filiar ou não, esses são reais. O resto é artificial. Esta contra-reforma trabalhista, que pretende voltar o imposto sindical,
ela não passa no Congresso Nacional, ela é falha e é uma promessa de campanha. É uma promessa de campanha que não será cumprida, assim como não será cumprida pelo coração esta fala dita pelos lábios de Geraldo Alckmin. É claro que ele não acredita nisso. Ele sempre foi adversário do Lula. Ou ele mentia antes, ou está mentindo agora. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Eu estou com o Zé. Eu também acho que isso não é um programa de governo para ser executado. O Lula hoje, quer dizer, o Lula quando ascendeu pela primeira vez, ele já não era aquele Lula caricato dos calotes, das invasões, das ilegalidades, etc. Ele já era um Lulinha paz e amor, adoçado ali para compor, para ser presidente da República, né, para não ser um presidente sectário, etc. Depois, infelizmente, a gula falou mais alto e o governo dele virou uma quadrilha. Mas esse Lula de hoje, quem está interessado, quem tem força mesmo política e está interessado por motivos inconfessáveis na eleição dele, são os barões, são grandes agentes econômicos. E esses aí, se eles entrarem nessa fantasia de sectarismo, de volta ao passado, de alimentação de bocas, boquinhas e bocarras, a própria classe vai recusar. A classe que eu digo dos ricos egoístas, que não querem mais a democracia, que veem a vontade popular se manifestar e tem ojeriza a isso. Não querem ver uma representação majoritária, eles querem se colocar lá, eles querem um preposto lá. Esse é o Lula, essa é a candidatura Lula. Então, acho que nem vale falar muito assim dessa questão trabalhista. Evidentemente, a reforma trabalhista tem sido, ela está sendo feita aos poucos, mas ela já foi até aqui um ganho para trabalhadores e para empreendedores. Isso é incontestável, os dados estão aí, de emprego, de atividade econômica, etc. O Geraldo Alckmin, olha, a cena é tão patética, a cena... quer dizer, o Lula e o Alckmin se entreolhando ali e, evidentemente, no seu pensamento, por mais cínicos que eles sejam, passando ali aquele recibo de estamos num teatro de total falsidade. Eu quero dizer, vai ser um show de ridículo, evidentemente, esse Geraldo Alckmin. Eu quero dizer que ele está prestando um desserviço à política e à democracia brasileira. Tudo que se fala, frequentemente sobre o povo enjoado de política, ou o povo descrente ou incrédulo sobre políticos, o Geraldo Alckmin, ele está nesse momento fazendo o que ele poderia fazer de pior sobre justamente a construção da fé na representação pública. Porque o Geraldo Alckmin, em determinado momento histórico, ele já teve o seu papel contra isso aí, por incrível que pareça. O Geraldo Alckmin já esteve junto com o Mário Covas no início da desestatização no país e em São Paulo, especificamente. O Geraldo Alckmin já foi coordenador de um programa de desestatização, justamente a quebra dessa demagogia lulista, falsamente sindicalista. Então, ele já esteve, o Alckmin, à frente de uma agenda positiva, saneadora da coisa pública. E ele, quer dizer, como ele chegou aí, evidentemente, só pode ser explicado pela decadência. Possivelmente um desespero de um personagem decadente, escanteado no seu partido pelo João Dória. Então, assim, se você toma um coice do Dória, se você é sobrepujado por um Dória, você realmente deve se sentir muito pequeno, muito mal. E aí ele foi parar aí, nessa cena patética que é um emblema de tudo que a política brasileira não precisa ter. E você, Ana Paula Henkel, que nos diz das cenas que trouxemos aqui. Ana, boa tarde.
Que constrangimento, não é mesmo, Vitor? Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Constrangedora, não é, Vitor? É difícil até de assistir. Né? Eu assisti alguns trechos na internet antes do programa. Tem uma hora que o Lula traz água para ele, coloca a água assim na frente dele, e o Alckmin dizendo companheiro Lula. Olha, foi até difícil assistir, né? Porque como o Fiuza colocou, o Alckmin foi uma peça importante aí de uma agenda liberal no Brasil. Só que eu vou discordar do Fiuza no desserviço. Eu acho que agora ele faz um serviço à nação, mostrando a real face, né, de políticos aí que o Brasil pensou que eles pudessem estar interessados no caminho da nação, no progresso, em soluções propositivas, em mostrar a corrupção. Eu acho que agora fica cada vez mais claro, Vitor, o teatro das tesouras, sim, fica cada vez mais claro que era tudo um projeto de poder, não tinha nada a ver com o povo, não tinha nada a ver com o país, não havia nada disso, né? E aí no final ele ainda grita, né? Viva os trabalhadores. Eu até achei que ele ia falar viva os trapalhões, porque a cena é bizarra, é muito constrangedora. Vai ficar a dúvida até onde o Geraldo Alckmin ele vai continuar nessa retórica aí inflamada de político falso, né? Viva Lula, viva os trabalhadores, viva isso. Porque nós vamos entrar numa seara de começar a conversar de políticas públicas. Né? O Alckmin fala que ele é aí um exímio católico, ele vai defender o aborto como Lula vem defendendo, como se fosse uma coisa de saúde pública, a revogação da reforma trabalhista, que isso aí vai completamente contra uma agenda liberal que ele dizia defender, a revogação aí do teto dos gastos, totalmente implodindo um dos pilares do liberalismo econômico. Vai ser interessante como o Alckmin vai ter que colocar certas fantasias para continuar esse engodo aí que não engana mais ninguém, Vitor.